Versículo 25 do capítulo 2 de Daniel. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei: O mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos, ou podem descobrir o rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos fins dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele que revela mistérios te fez saber o que há de ser. Quanto a mim, me foi revelado este mistério. Não porque eu tenha mais sabedoria que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Vamos orar. Santo Deus e Pai, Deus de infinita misericórdia e graça, nos colocamos diante de ti, Santo Deus, para que o Senhor abra-nos o entendimento, dê-nos, Santo Deus, compreensão da palavra lida, para que possamos, Deus Pai, tirarmos proveito daquilo que o Senhor tem nos ensinado e fazermos com que, através do conselho, da orientação que o Senhor vem nos dar esta noite, possamos, Santo Deus, fazermos com que o teu nome seja glorificado. Pedimos que abençoe esta igreja, abençoe nossos amigos, nossos irmãos que estão nos acompanhando através da rede, para que possa, Santo Deus, no tempo investido, também aprender com o que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Pedimos que perdoe os nossos pecados, pois oramos a Ti, Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para este texto, eu coloquei aqui como tema neste estudo da noite, Arioque versus Daniel. É uma coisa interessante aqui, porque quando Arioque se encontra com Daniel, porque Daniel vai falar, Arioque aqui, como nós vimos na semana passada, Daniel chega a Arioque e fala assim: olha, não precisa matar os sábios, me faça estar à presença do rei que eu vou lhe dar a interpretação. Interessante que Arioque já tinha apresentado Daniel ao rei. E agora, o que é que Daniel faz? Daniel chega diante de Nabucodonosor e fala assim: olha, não mata os sábios não, não mata os astrólogos, nem os encantadores. Deixa este povo por enquanto, me dá um tempo, e após esse tempo eu volto a falar com o Senhor. E o rei, então, não tinha dado tempo para ninguém, para nenhum dos encantadores, nem dos mágicos. E com Daniel, então, ele, agindo de misericórdia, concede o tempo a Daniel para que Daniel pudesse realmente ter aí entendimento do assunto e trazer ao rei a revelação do que estava oculto, porque o rei tinha sonhado, mas o que o rei queria era, sem ter falado o sonho, querer que os sábios contassem a ele o que ele havia sonhado e desse a interpretação do sonho. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. O rei aqui, ele vai fazer um teste com aqueles que o enganavam constantemente. Porque o que mais tinha aqui era enganador de reis. E quando alguém falava a verdade, os enganadores se voltavam contra os que falavam a verdade, como no caso dos profetas. E os profetas muitas das vezes acabavam mortos e os enganadores vivos. E aqui o rei já estava, acredito,
através da forma que o rei apresenta o sonho aos seus conselheiros aqui, para que pudesse realmente saber se eles estavam falando a verdade ou não. O bom aqui é que Arioque, quando fica sabendo, Daniel fala para você, olha, eu tenho a interpretação. Qual é a atitude de Arioque? Então Arioque depressa introduz Daniel na presença do rei e disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá. Foi ele que achou? Hã? E a gente vai vendo que isso aqui era uma forma comum dos eunucos, dos cortesãos, que trabalhavam com o rei, que quando eles descobriam alguma coisa ou alguém passava a eles alguma informação, o que é que eles faziam? Eles iam diante do rei, porque eles tinham acesso ao rei, apresentavam aquilo como se fosse eles que tivessem descoberto, porque aí eles ganhavam mérito diante do rei. E Arioque não era diferente. Quando Daniel fala para ele, fala assim, olha, Deus me revelou o mistério do rei. Ele poderia falar, né? Mas se ele fala, de quem seria o mérito? De Daniel. Né? Mas ele queria aí, então, mostrar ao rei que ele estava realmente preocupado com o sonho do rei. Né? E enquanto Daniel pede o tempo ao rei e o rei dá o tempo ao Daniel, Arioque fica quietinho. Né? Não fala nada, não se manifesta. Até que o tempo foi cumprido, e cumprindo-se o tempo, aí, agora Daniel fala para Arioque, né? Porque Daniel só teria como estar diante do rei se alguém introduzisse ele lá. E quando ele chega então e fala para Arioque, fala assim, olha, o Senhor me revelou. Aí Arioque chega para o rei e fala assim, olha, eu achei alguém. Né? Irmãos, é bom nós olharmos para isto. Né? Porque a gente vai vendo que toda narrativa, né, essa é uma palavra bastante comum agora, toda narrativa criada pelo homem, para que o homem possa receber os louros, né, ou receber os méritos, que não tenha ali mérito naquilo que ele faz, uma hora isso cai por terra. Cai. E a gente está vendo aí, né, situações e mais situações sendo descobertas, e aquilo que o homem faz para ter audiência, para ter holofote, para ter reconhecimento, para ter não sei o que, vai desmoronando. Quando eu coloquei aqui, Arioque versus Daniel, qual que era a diferença entre Arioque e qual a diferença entre Daniel? Porque Arioque procurava reconhecimento dos homens, e Daniel não estava preocupado com o reconhecimento dos homens. Daniel estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Olha o versículo 26 a 28. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei. O mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Eu fico pensando aqui na atitude do rei. Quando o rei chega para Daniel, você pode, Beltesazar, me dá a interpretação do meu sonho? Daniel falou assim, não, eu não. E eu fico, imagine os irmãos, nós aqui, irmãos, eu falo assim, tem situações que a gente nunca vai saber como que é. Nunca. Mas a resposta de Daniel, aqui, diante de Nabucodonosor, quando Arioque chega para Nabucodonosor e fala assim, olha, eu achei um dentre os filhos de Judá que pode trazer a você a revelação. E aí o rei chega para Daniel e fala assim, você pode me responder isso e você não. Humanamente, Daniel podia? Não. Não tinha como. Só que quando ele fala um negócio desse, a cabeça dele está em jogo. Porque o rei já estava furioso.
E deu tempo para Daniel realmente poder responder isto a ele. Mas o que Daniel fala para Nabucodonosor é: eu, como homem, como qualquer um dos outros que já entrou à presença do rei, é incapaz de fazer tal coisa. Não tem como o homem realizar isto. Irmãos, é bom nós entendermos isto. Né? Porque quando nós olhamos para muitas pessoas pregando a palavra de Deus, né? Quer saber a respeito do futuro, quer saber a respeito da sua vida, quer saber a respeito de uma coisa, a respeito de outra. Né? A gente ouve alguns, tem uns ministros do evangelho aí, se é assim, se é que podemos falar assim, né? O camarada assim, ó, passa seu CPF, passa seu RG, manda uma peça de roupa, que aqui eu vou descobrir tudo que está acontecendo na sua vida, que não sei o quê. Irmão, se esquece. Esquece. Né? O pastor não está aqui para ser adivinho, né? Nem quiromante, nem nada. O pastor está aqui para pregar a palavra de Deus. O que Daniel está mostrando para Nabucodonosor e para todos aqueles que ousava, né, usurpar aquilo que somente Deus era capaz de fazer, cai por terra. Cai por terra, porque Daniel fala assim, olha, não tem como nenhum homem descobrir o que foi que o rei sonhou. Não tem. Não tem como você estar em casa, irmãos, e alguém ler os seus pensamentos daqui. Como tem gente que fala assim, coloca a mão na cabeça do outro lá e fala que tá lendo o que tá na cabeça do outro. Pô, pastor, pregando a palavra. Né? Coloca a cabeça na mão a mão na cabeça do indivíduo e lê a mente do cara. Olha só. O que é isso, irmão? Isso é enganação. Enganação, Daniel deixa bem claro para nós. E eu quero falar uma coisa para você, ó. Não caia nessa armadilha. Não caia. Não caia. Porque se você cair, quem vai se arrebentar é você. Porque o enganador não está preocupado com a sua vida. O enganador não quer. O enganador quer reconhecimento, como o Arioque queria. Né? O enganador, ele quer que as pessoas o engrandeçam. Para que ele se ensoberbeça com aquilo que ele fez. É essa a função do enganador. Mas quando Daniel chega diante de Beltesazar, ou de Nabucodonosor, e fala para você, olha, não tem como homem algum fazer isso. Mas, aí sim, existe um Deus nos céus que é capaz realmente de fazer isso. Um único Deus. E o Deus vivo. Daniel faz uma declaração aqui diante de homens que não sabiam, não tinham entendimento, não conhecia, porque eram pagãos, quem era Deus. E através da declaração de Daniel, e eu falo para os irmãos, não existe nada que pregue melhor do que o seu testemunho com Deus. Do que aquilo que Deus é capaz de fazer ou foi capaz de fazer na sua vida. Tá? Se você quer pregar o evangelho, fala o que é que Deus faz. Pronto, acabou. E você vai fazer as pessoas realmente conhecer quem é Deus. Quando Daniel chega e fala para o rei e causa espanto no rei, quando Daniel fala assim, olha, não tem. Você pode procurar em qualquer parte do mundo, mas não tem um homem que vai fazer você entender isto. Porque a ignorância do homem, o desconhecimento do homem, daquilo que Deus é capaz de fazer, porque você é pagão, você não conhece a Deus, você não sabe quem é Deus. E se você não conhece a Deus, você não sabe o que Ele é capaz de fazer. Se não for Deus, você pode matar todo mundo, porque ninguém vai revelar os seus segredos. Nós, e eu falo para os irmãos, nós na nossa
incapacidade, na nossa ignorância, se nós não buscarmos conhecer a Deus, para termos uma intimidade com Ele, para sabermos exatamente quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer, fica mais fácil nós sermos conduzidos por aquilo que os homens falam do que por aquilo que Deus nos revela. Aqui. Por que é que Daniel, com todo o conhecimento, e Daniel aqui ele fala com propriedade. Sabe por quê? Porque ele passou 3 anos estudando a língua dos caldeus, a cultura dos caldeus, a sua ciência, o seu conhecimento, tudo. Tá? Tanto é que a Bíblia nos diz aqui, como nós já estudamos, quando Daniel é apresentado, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, é apresentado diante do rei, não tinha nenhum daqueles que passaram 3 anos estudando a cultura dos caldeus mais sábio do que os 4. Tá? Eu vou falar uma coisa para você. Sabe como que você se torna sábio? Estudando. Buscando conhecimento. Daniel conhecia Deus. Daniel conhecia Deus. É por isso que quando ele se coloca diante de Nabucodonosor, ele aqui falando para Nabucodonosor que o mistério que Nabucodonosor queria que fosse revelado, não tinha ninguém que pudesse resolver. Ele fala assim, versículo 28, mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. E ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões, e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Aqui, Daniel não faz como Arioque. Arioque chega diante de Nabucodonosor e fala assim, olha, eu achei um homem aqui, esse aqui vai falar tudo. Daniel chega diante de Nabucodonosor e fala assim, olha, eu sou incapaz de fazer isso. Mas tem um Deus nos céus capaz de fazer. E ele vai dar ao rei a sua interpretação. Ele vai fazer o rei ter entendimento. E qual era o grande problema aqui, como eu já comentei com os irmãos? Era que estes homens, aqui os encantadores, os sábios, os magos, adivinhos, eles falavam ao rei que eles tinham a capacidade de se relacionar com os deuses. Tanto é que na semana passada nós vimos aqui, quando o rei questiona ele, eu falo assim, aqui tem um grande problema, porque os deuses superiores não se relacionam com os deuses inferiores. Não se relaciona com os homens. Porque se não for os deuses inferiores fazendo uma mediação entre os homens e o Deus superior, os deuses superiores não revelam esses mistérios. E acho que Nabucodonosor deu uma olhada assim, mas assim, rapaz, será que tem mesmo esse Deus superior? E ele vai conhecer agora quem é o Deus superior através de Daniel. E eu quero falar isso para os irmãos, quero falar isso a você, meu amigo. Se você busca conhecer a Deus através de coisas superficiais, você nunca vai conhecer. A não ser estudando e buscando conhecer a Deus através dos mistérios que Ele já tem revelado. Quem deu entendimento a Daniel e aos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, tanto faz. Qualquer um dos nomes aí tá valendo. Se você buscar conhecer a Deus, se não se aprofundar, o que estes 3 companheiros de Daniel, mais Daniel, fizeram, foi passar 3 anos. 3 anos. Se dedicando única e exclusivamente a não só conhecer a cultura dos caldeus, como buscar ter uma intimidade maior com Deus. Quando nós falamos para os irmãos aqui, irmãos, você está lendo sua Bíblia? Aí você fala assim, não tem problema. Você pode não ler.
O grande problema é que você vai deixar de conhecer. Se você não estuda, você deixa de aprender. Você deixa de aprender. A gente vê agora. O município de São Paulo já está aí mais de uma semana em greve. As crianças que estão deixando de ir para a escola estão com uma semana a menos de conhecimento em relação às que estão em escolas particulares. Se o estudo já está defasado, ficou mais ainda. Porque eles não vão buscar o conhecimento em casa do jeito que deveria ter na escola. A igreja é do mesmo jeito. Nós só viemos aqui 2 vezes por semana. E se no decorrer da semana eu não procuro ter entendimento daquilo que eu aprendi nos 2 dias, eu vou ficando defasado no conhecimento. E eu preciso estar estudando. O que Daniel e seus amigos fizeram aqui foi dedicar 3 anos de estudo profundo em conhecer não só a cultura dos caldeus, como também a Deus, para que, apresentando-se diante de Nabucodonosor, tivesse convicção daquilo que eles estavam falando. Semana passada eu falei para os irmãos, tá com problema? Tá com dúvida? Tá com dificuldade de entendimento? Chama alguém para estar orando com você, rogando a misericórdia de Deus, para que você possa realmente ter entendimento e compreender melhor aquilo que você precisa ter entendimento. Foi isso que Daniel fez. Eu falei assim, ou nós oramos e rogamos a misericórdia de Deus, ou os 4 morrem junto com os outros. É assim que funciona. Possa ser que você não tenha a morte física, mas você vai morrendo espiritualmente, porque você vai enfraquecendo espiritualmente. E é desnecessário fazer isso. Então aqui a gente vai vendo Daniel se colocando diante de Nabucodonosor e falando assim, olha, você teve um sonho, sim. E aquilo, e aí a gente vai entendendo o seguinte, aquilo que Deus, através da visão, falou com você, somente o Deus que falou com você pode dar o esclarecimento, fazer você entender aquilo que ele falou com você. O que incomodava Nabucodonosor eram os mistérios pelos quais Deus havia falado com ele e ele não havia entendido. Então o que estava acontecendo aqui? Nabucodonosor está lá deitado, tranquilinho, e daqui a pouco ele começa a pensar no seu reino, em tudo aquilo que ele havia conquistado. E ele que o seu sonho incomodava, porque assim, o que é que eu vou fazer com toda essa imensidão de império conquistado, com todos esses povos sob meu domínio? O que é que eu vou fazer? O que Deus faz com Nabucodonosor é chamar a atenção de Nabucodonosor. Que Nabucodonosor não está ali porque ele é Nabucodonosor. Não. É porque Deus tinha um propósito na vida de Nabucodonosor e havia colocado ele ali para dominar aqueles povos, para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. A gente olha, e a gente critica, a gente não aceita, discorda. Não tem problema, não tem problema. Mas a Bíblia diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Eu posso discordar? Posso. Posso achar que está errado? Posso. Discordo dos meios? Posso discordar. Mas eu tenho que entender uma coisa. Se tem alguém no poder, é porque Deus permitiu estar lá. Acabou. E o que é que eu tenho que fazer? Obedecer às autoridades. Porque se você não obedecer às autoridades, você vai receber o castigo. É assim que funciona. É assim que funciona. Mas aí o crente é muito submisso. Você vai deixar tudo para Deus? O que eu posso fazer? Mas eu tenho que entender aqui que Deus, através dos seus meios, através dos seus jeitos, ele vai disciplinando, ele vai corrigindo,
ele vai fazendo com que as autoridades constituídas, querendo ou não, independente do tempo, façam a vontade dele. Nabucodonosor não tinha entendido isto. Deus chega para Nabucodonosor, enquanto ele está deitado, e fala para Nabucodonosor: olha, eu vou mostrar para você quais são os segredos e quais são os mistérios que te incomodam tanto. Primeiro, você não é Deus. Entenda isso. Você é um homem como qualquer um outro. E eu uso todos os homens do jeito que eu quero, como eu quero, para fazer a minha vontade. Se você está dominando tudo isto, se tudo isso está sob o seu controle, entenda, tudo que está nas mãos dos homens é passageiro. É passageiro. O que incomodava Nabucodonosor era a brevidade dos seus dias. Como incomoda muita gente ainda hoje. Incomoda. Eu tenho falado aqui para os irmãos, assim, não existe ninguém pior do que o tempo. Sabe por quê? Porque ele vai te dando tempo para você aprender. Ele vai te dando tempo para você conquistar. Ele vai fazendo você se tornar mais sábio na hora de agir, sendo mais prudente para tomar menos prejuízo. Mas quando você está preparado para dominar e administrar tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos, o tempo te leva. É assim que funciona. O tempo te leva. É por isso que você olha para as pessoas, assim, agora que estava na hora de eu desfrutar, por que que eu não consegui isso há 30 anos atrás? Porque estava fora do tempo. Você precisava de tempo para aprender a fazer isso. Nabucodonosor aqui, ele teve tempo suficiente para dominar todos os reinos que estavam ao seu redor. E aqueles, como você que esteve aqui estudando a respeito do livro de Jeremias, como foi lá a tribo de Judá, ou o reino de Judá, que viu o reino do norte sendo levado cativo, mas não aprendeu. E Deus fala para lá Zedequias, assim, se você acatar as ordens de Nabucodonosor, você vai viver muito bem. Se você desacatar, você vai morrer. Quer preservar essa cidade? Quer que ela não seja queimada? Quando o rei da Babilônia chegar aqui, você pega e se rende. Mas aí é humilhação demais. O que ele resolveu? Fugir. Foge ele e os seus príncipes, os capitães da guarda do rei cata e leva diante do rei. O rei fala assim, agora fura os olhos dele e mata os filhos dele na frente dele. Acabou. Porque isso é ordem de Deus. É ordem de Deus. E aqui, Nabucodonosor, com tudo isso em mãos, ele olha agora, versículo 29 diz aqui, estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele que revela mistério te fez saber o que há de ser. Qual que era a grande preocupação de Nabucodonosor? O que vai ser do meu reino? Olha o que eu tenho em mãos. Olha o que eu conquistei. Bens, para ele não era problema. Não. Domínio para ele não era problema. Servos não era problema. Não era. Ele tinha tudo em mãos. Agora a grande preocupação é para quem vai ficar tudo isto? Como é que vão administrar tudo isto? Esta é a grande preocupação dos homens. Sempre foi e sempre será. Mas uma coisa que nós temos que entender: Deus fala e o homem tem que entender. Tem que entender. Quando Deus fala a Nabucodonosor e ele chama aqueles que não conseguem trazer a ele o entendimento, então o Senhor usa Daniel e fala para Nabucodonosor: quem te falou vai fazer você entender aquilo que você tem ouvido.
e tem visto o que é que está acontecendo aqui. Irmãos, não tem segredos no coração dos homens que Deus não saiba. Não tem. O que Nabucodonosor queria é que os homens revelassem o segredo do seu coração. Não existe. Não existe. Os homens só vão saber aquilo que nós pronunciamos, falamos. Enquanto estiver oculto, só quem sabe é Deus. O que os homens queriam que Nabucodonosor fizesse era isso. Fala o que está no seu coração. Fala o que foi que você sonhou. E ele falou assim, não. Vocês não falam com os deuses? Então revela a mim o que foi que os deuses falou. Pô, não tem como. E não tem mesmo. Não tem mesmo. Então aquilo que você falou, tá bom? Você falou, os homens vão saber. Mas se você não falou, só quem sabe é Deus. Só quem sabe é Deus. Então quando você estiver com algum segredo no coração, né? Tiver alguma coisa que você precisa realmente falar, e fala especificamente com Deus. Se você puder falar sem que abra a boca, fale em pensamento. Porque Deus sabe exatamente o que é que você pensa. Deus sabe exatamente o que é que você sente. Deus sabe exatamente o que é que te incomoda. E Ele vai trazer a você. Ele vai trazer você a resposta para aquilo que o seu coração realmente precisa ter paz. E aqui nós vamos vendo Daniel falando diante do rei, né? E ele vai mostrar aqui a incapacidade dos homens por não conhecer a Deus. Então, quando Daniel chega para Nabucodonosor e fala assim, olha, enquanto você dorme, a sua mente não para. Enquanto você dorme, Deus pode revelar a você aquilo que Ele tem como propósito na sua vida. E Ele vai falar. Ele vai falar. Pode buscar. Pode confiar. Porque Ele vai falar. E Daniel aqui está falando para o rei que somente Deus vai revelar ou desvendar o futuro do seu reino. Quanto a mim, me foi revelado este mistério, versículo 30. Quanto a mim, me foi revelado este mistério. Não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do seu coração. Olha a diferença entre Arioque e Daniel. Daniel agora poderia se orgulhar. Eu sou o homem que tenho o contato com os deuses superior. Eu sou aquele a quem Deus revela os mistérios. Eu sou aquele a quem faço o homem ouvir a voz de Deus. Tem muita gente assim, pregando e falando que só ele pode falar com Deus. Só ele, Deus revela os mistérios e os segredos. Esquece. Esquece. Enquanto os segredos estavam ocultos, Deus falava através de um homem. Agora que os mistérios foram revelados, Deus fala através do Espírito Santo. E você precisa buscar a entender. E por que é que Deus fala? Deus fala para trazer à tona quais são os mistérios que está no coração de Nabucodonosor. E então, Daniel aqui, fazendo Nabucodonosor ter entendimento daquilo que Deus quer, ele não se vangloria por aquilo que Deus revela a ele. Diferente de Arioque. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quando você vê alguém
se achando melhor do que os outros, porque acha que recebeu uma revelação especial de Deus. Fique atento. Fique atento. Porque da mesma forma que Daniel não usurpou, né, a autoridade de Deus para falar para Nabucodonosor, nem para querer ser melhor do que os sábios, os encantadores ou os magos, né, nem os seus amigos que intercederam a misericórdia juntamente com ele, a misericórdia de Deus. E falou assim, olha, eu, Daniel, tenho nada de bom, tenho nada de melhor em relação aos outros. Né? Apenas Deus quis fazer você ter o entendimento daquilo que te incomodava. A glória e a honra pertencem a Deus. Irmãos, enquanto nós não entendermos isto, nós teremos dificuldades para continuar fazendo o trabalho de Deus. Né? O mérito tem que ser atribuído única e exclusivamente à graça e o poder de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, em Gênesis 41:16, você vai ver aqui uma situação de José também interpretando o sonho de Faraó. E o versículo 16 do capítulo 41 de Gênesis diz: respondeu José a Faraó: isto não está em mim, mas Deus é quem dará uma resposta de paz a Faraó. É assim que funciona. Tá? O mérito nunca está no homem que faz a vontade de Deus. Atos, capítulo 3, versículo 12. Nós vamos vendo aqui Pedro diante do templo, dizendo aqui: quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivemos feito andar este homem? Eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. De quem é a glória? De Deus. E nós devemos aprender isto. Devemos entender isto. Nós somos usados para fazermos com que, através de nós, o nome de Deus seja glorificado. É assim que faz o trabalho. É assim que nós vamos fazendo com que as pessoas realmente olhem para aquilo que Deus tem feito e vamos fazendo as pessoas acreditarem. E o grande problema aqui de Nabucodonosor e os outros, por ser pagãos, era acreditar que existia realmente um Deus capaz de revelar os mistérios que os homens eram incapazes de resolver. E quando Daniel se coloca aqui diante de Nabucodonosor e fala para ele a interpretação dos seus pensamentos, tu, ó rei, versículo 31 do capítulo 2 de Daniel, tu, ó rei, estavas olhando e vistes uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. Quando Nabucodonosor se depara com esta situação, ele, olhando para toda a totalidade do seu poder, Deus vai falar para Nabucodonosor na forma de um homem, para mostrar a honra, para mostrar a glória, para mostrar o poder, para mostrar a força, para mostrar o domínio do homem e mostrar a sua fragilidade. O que incomoda Nabucodonosor não era a glória, não era a força, não era o poder, era a fragilidade. Então ele vê lá uma estátua enorme, com toda a sua glória, e quando ele olha para os pés da estátua, ele vê fragilidade naquilo que estava sendo apresentado. E aí isso incomoda ele. Você já pensou, depois de conquistar tudo isto? Agora vem a maior decepção dos homens.
a brevidade dos seus dias e a incapacidade de administrar aquilo que foi confiado em suas mãos. Porque Deus um dia vai pedir conta. Por que é que Deus revela os seus mistérios? Para mostrar para os homens que a sua glória é passageira. Foi isso que fez com Nabucodonosor. E isso incomodava ele. Tanto é que quando Daniel chega diante de Nabucodonosor, ele vai mostrar para Nabucodonosor, né? A glória do homem é passageira e ele é tão inútil quanto a palha, né? Porque perece com muita rapidez. E aqui, Nabucodonosor, se deparando com a situação na qual foi apresentado para ele, Daniel mostra para Nabucodonosor, por maior que seja a impressão que o homem tem, né, diante daquilo que está no seu poder, diante que está aquilo que está nas suas mãos, e você olha para aquilo que Deus tem, e muitas das vezes você ignora, porque você acha que é simples, porque você acha que é pequeno. Você tem que entender o seguinte: por menor que você acha, né, por menor que seja o seu conhecimento em relação àquilo que Deus é, você não pode ignorar. Porque quando Deus manifesta o seu poder, ele é superior a todos os reinos, a todos os povos e a todos os homens. Você, Nabucodonosor, você foi chamado para ser um servo de Deus. E o que faz Nabucodonosor parar para ouvir Daniel é a forma que Daniel realmente chega conversando com Nabucodonosor. Porque Daniel não chega humilhando Nabucodonosor, e nem podia, né? Mas ele chega falando e fazendo Nabucodonosor entender que ele era um escolhido de Deus, e Deus usou ele para fazer justiça e dominar todas aquelas nações que estavam contrariando o propósito de Deus para a vida dos homens, que era fazendo os homens se tornar pagãos e idólatras. Nabucodonosor foi usado, né? Mas depois ele vai ser repreendido e Deus vai chamar a atenção, como chama a atenção de todos. Quando Daniel faz Nabucodonosor entender, né, a sua pequenez diante de Deus, aí ele para e vai falar assim: realmente existe um Deus que está no controle de todas as coisas, né? Não existe povos, não existe reis, não existe dominadores que um dia não vai se deparar com as suas fraquezas e com as suas limitações, que não se curvará diante do Deus que está acima de todos e que é Senhor de todos. E eu espero em Deus que nós vamos estudando e aprendendo a cada dia um pouco mais com aquilo que Daniel tem nos ensinado, e vamos conhecendo melhor ao nosso Deus. Amém? Tem pedidos, irmão Rony? Boa noite, igreja. Boa noite aos irmãos que nos acompanham pelas redes. A irmã Nandi pede oração por seus filhos, pelos seus netos, genros, pela sua nora, pelo seu marido Walter, e ela agradece as orações pelo sobrinho dela, Rodrigo, que fez a cirurgia e agora está se recuperando. A irmã Viviane pede oração pela família dela. O irmão Floriano pede oração por ele e por sua família. A Laura Tube pede oração pela saúde do primo dela, o José Ailton, que está no hospital. E a Antônia Rosália também pede oração pelo José Ailton, né, que ele está no hospital e está entubado, né? Tá bom, vamos orar. Santo Deus e Pai, Deus de infinita misericórdia e graça,
Temos visto, Santo Deus, através da tua palavra, a manifestação do teu poder, em fazer com que os homens, Santo Deus, tenham o conhecimento da tua grandeza, da manifestação do teu poder, a forma que o Senhor tem controlado toda a criação. E nesse instante, Deus Pai, nós te pedimos, Santo Deus, que o Senhor fale aos corações, dando conforto, dando ânimo, fazendo, Santo Deus, com que as esperanças sejam renovadas e aqueles, Santo Deus, pelos quais tem buscado a intercessão da manifestação do teu poder. Neste instante, Santo Deus, em nome de Cristo Jesus, sinta a tua presença, dando conforto, dando ânimo, dando força, Santo Deus, como no caso do Ayrton, para que a saúde seja restabelecida. Pedimos, Deus de infinita misericórdia, pela família dos nossos irmãos, pela família do irmão Floriano, sua esposa, seus filhos, pela vida da irmã Viviane, pelo seu esposo, pelos seus filhos, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um dos nossos irmãos, fazendo, Santo Deus, com que tenha sabedoria para administrar, Santo Deus, cada uma das dificuldades, cada um dos problemas que têm sido levantados. Também te pedimos, Santo Deus, pela vida da irmã Nandi, pelos seus filhos, neto, pela sua mãe, pelo seu esposo, pelo sobrinho, Santo Deus, que fez a cirurgia no dia de hoje. Que o Senhor possa estar abençoando esta família, Santo Deus, para que, em nome de Cristo Jesus, a cada dia, Santo Deus, sinta prazer, tenha alegria em estar na tua casa, para fazer com que o teu nome seja glorificado. Pedimos pelos demais, Santo Deus, que tem nos acompanhado e tem passado por dificuldades, carecendo, Santo Deus, de uma orientação, precisando ter discernimento para tomar decisões, e que o Senhor, Santo Deus, em nome de Cristo Jesus, fale aos corações, Santo Deus, de forma que possa entender aquilo que o Senhor tem nos a ensinar, através, Santo Deus, da compreensão da tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe a cada um dos nossos irmãos e amigos, para que possam ter uma noite de paz, uma noite de descanso. Pois oramos a ti, Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.